Outro ponto que eu acho importante de ser considerado aqui é essa ideia tão comum, a ideia da pessoa, a existência da pessoa. Nós temos essa crença, nós acreditamos existir como uma entidade separada. Então, nós acreditamos que somos uma pessoa. Então, existe essa ideia, a ideia central de uma pessoa aqui presente. E isso é completamente falso. Isso é apenas uma ideia que encontra uma identidade suposta. Ela forja uma identidade. Então, o que nós chamamos de pessoa é apenas uma ideia, um conceito, uma crença. Na verdade, uma imaginação. Então, o pensamento, ele cria uma ficção, a ficção de uma identidade presente, dessa pessoa, entre aspas, que eu, entre aspas, acredito ser. Não existe essa pessoa, não existe esse eu. Isso é apenas uma ficção criada pelo pensamento. A mente, ela recebe um nome, ela recebe um rótulo, uma rotulação, ela passa a se denominar João, Maria, José, e ela acredita nisso. Então, o pensamento, ele forma de si mesmo uma imagem engendrada por ele próprio, uma autoimagem. A pessoa é somente uma criação imaginária do pensamento. Então, na razão em que esse mecanismo, esse organismo, começa a falar, a agir, a fazer escolhas, eu digo escolhas aparentes, porque não existe alguém nessas escolhas. Há essa escolha, mas não esse alguém na escolha. Isso tudo que vai acontecendo vai só confirmando a presença dessa pessoa. No entanto, essa pessoa é uma ilusão. Uma pessoa que pensa, uma pessoa que fala, uma pessoa que faz escolhas, uma pessoa que resolve, uma pessoa que tem os frutos de suas ações positivas ou negativas acontecendo, isso vai apenas confirmando essa ideia central, a ideia de uma pessoa presente. O problema com isso é que toda a confusão, todo o sofrimento, toda forma de ansiedade, medo, preocupação e dificuldades que essa pessoa, entre aspas, enfrenta, é enfrentado e assumido como sendo real. O trabalho de observação de si mesmo, o trabalho de investigação da verdade sobre quem é você, irá desfazer esta crença. Então, essa entidade imaginária irá desaparecer. Porque, na verdade, essa entidade imaginária nunca, na verdade, existiu. É apenas um falso centro. A beleza da aproximação desse trabalho de autoinvestigação, de meditação e de entrega, de rendição à verdade, é que isso destrói completamente, anula completamente esse falso centro, este falso eu. Isso finaliza com essa identidade ilusória.
termina com isso. Então, veja, aquilo que nós chamamos de ego, de pessoa, é uma imaginação. No entanto, o pensamento engendrou isso de tal forma, construiu isso de tal forma, que isso parece ser muito real. E ser real apenas nessa identificação com esse mecanismo, com esse corpo-mente. Se você observa o movimento da mente, você consegue ver o mecanismo de construção dessa falsa identidade, deste falso centro. E uma vez que isso seja feito de uma forma verdadeira, de uma forma legítima, uma vez que você comece a trabalhar isso em si mesmo, essa falsa identidade, esse falso centro, ele desaparece. E com o desaparecimento dele, o que você tem presente é a liberdade. A liberdade de ser. De ser aquilo que você é. De ser aquilo que você, entre aspas, nasceu para ser. Toda essa ideia também de nascimento, por isso que coloquei entre aspas a palavra nasceu, aplicada a essa identidade, é algo completamente falso também. Sua natureza real é a natureza divina, é a natureza de Deus. E isso não tem nascimento nem morte. Mas é algo para ser constatado por você. Esse é o seu trabalho de descobrimento da verdade sobre si mesmo, sobre si mesmo. Então, é fundamental essa aproximação. É fundamental esse olhar para aquilo que somos. Nós temos expressões em nossa cultura, né? Expressões como alma, como espírito, mas são expressões que nós usamos sem nenhuma ciência do que isso representa ou do que isso significa. Aqui estou sinalizando para você a importância desse autodescobrimento, do descobrimento de sua natureza real, de sua natureza divina. Essa natureza não tem nome, ela também não tem forma. Ela não nasceu e ela também não morre. Todo o seu debate, toda a sua luta, toda a sua confusão, todos os dramas dessa assim chamada minha vida, que você diz minha vida, tudo isso gira em torno desta falsa identidade, deste falso centro, dessa ilusória identidade, desse assim chamado ego, o que é, repito, uma imaginação, uma ficção. O trabalho de descarte dessa ilusão começa por esta atenção sobre si mesmo, por essa observação daquilo que se passa agora, aqui, nesse mecanismo, nesse organismo. Não nesta pessoa. Não há pessoa. O que temos presente é esse organismo, é esse mecanismo e todo esse processo assim chamado de mente. Então, temos mente e corpo. Isso pode ser constatado pela observação. Constatado pela observação, esse centro falso é descaracterizado. Então, desaparecem as ilusões, como a ilusão de escolha,
a ilusão de ação, a ilusão da presença de um pensador. A beleza de tudo isso é o fim da confusão, dessa psicológica confusão que esse centro falso tem sustentado há milênios. Na Índia eles chamam de liberação. Sim, liberação. Liberação é o fim dessa ilusão. É a constatação da verdade. Então, o fim desse imaginário centro. Então, a verdade se revela. A liberdade se revela. Iluminação é isso. Realização da verdade é isso. Realização de Deus é isso. Isso é algo possível aqui e agora.